night is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Olá, amigas! Começando o vlog um pouquinho diferente. Toalha na cabeça e no banheiro, por quê? Minha segunda noite, que no caso é agora, e agora é 8 e pouquinho da noite, é como se fosse o domingo à noite de vocês, antes de começar uma semana de trabalho. Então, tô aqui na frente do espelho, vou fazer meu skincare para descansar. Essa semana minha cara não tá muito boa, de espinha e cravinhos, então eu vou usar. Eu sempre recomendo isso aqui para as minhas clientes. É um tônico e eu recomendo essa marca que chama Agradal. Cada corzinha é uma linha e essa aqui é realmente para espinha. Inclusive esse tônico aqui eu tenho há um tempinho. Quando tá ruim assim. Meu queixo tá bem marcadinho, meu nariz tá horroroso. E até aqui na bochecha estourou bastante. Claro que pela câmera não dá pra ver, né? Mas pessoalmente dá sim. Eu tô sempre olhando no espelho também com cara. Então acaba ficando ruim. Vocês vão me perdoar. A imagem, a luz e o som. Esse vlog não será gravado com câmera, será gravado com celular. Então, teremos alguns percalços no caminho, tá, gente? Mas, no fim, confia que vai dar certo. Esse aqui, caramba, abri antes de mostrar, dá nisso. É um secativo e eu vou passar só no queixo, tá? Que é onde tá aparecendo mais. Esse aqui, inclusive, eu tenho que usar essa semana inteira. E aí, vou esperar secar um pouquinho. Vou passar hidratante. Desodorante, essas coisas eu já passei. Vou mostrar pra vocês, o Jackson tá mexendo na bike. Nós estamos tentando vender a bike, eu não uso mais. Ela tava parada. Só que bike normalmente não pode deixar sem carregar. E aí eu levei pra casa do meu pai, porque ele tem garagem e eu não. E ficou sem carregar. Não porque eles não colocaram pra carregar, mas eu acho que deu problema no carregador. Eu acho. Se o problema for o carregador, é o menor dos meus problemas. Agora, se o problema for a bateria, teria que gastar um dinheirinho antes de repassar ela. E, obviamente, quero repassar em boas condições. Então, vou passar esse aqui da região do olho. Então, a gente vai ter que mexer. Se ele não tiver acabado ali, assim que eu terminar aqui, eu mostro pra vocês a bagunça que está na sala. A Pandora, quando a gente chegou com a bike, achou que fosse um bicho. Ficou morrendo de medo, mas agora ela já tá mais calma. E é isso, gente. Para começar a semana. Minhas unhas estão feitas pra semana. Agora skincare. Vou secar o cabelo. Daqui a pouco vou deixar um pouco na toalha pra ele secar bem, porque eu não tenho um secador só de jato. Eu tenho só aquela raquete, sabe? Então se o cabelo tá bem molhado, demora mais pra secar. Então vou esperar a toalha absorver bem e aí eu seco. Então, começando o vlog de um jeito diferente. Na minha casa, antes da semana começar, que normalmente eu começo com vocês, direto no salão. Dessa vez não. Gosto muito, muito, muito do papel azul da Nivea. Isso aqui, antes de dormir, é o melhor. Esse aqui eu uso de dia, também é da Nivea. Eu usava um rosinha e mudei pra esse que é anti-sinais por conta da região dos olhos. Mas eu só vou passar amanhã de manhã. E pra dormir, eu vou passar esse botão aqui. Espatulinha. Agora que os de baixo deram uma secada. E
Olha, ele fica bem grosso mesmo, tá, gente? A cara fica branca, fica. Inclusive, ele dá uma misturadinha com os produtos que estão embaixo, mas não tem problema, tudo vai agir. Inclusive, um dos motivos de se dar espinha e pele oleosa é a falta de hidratação da pele. Enfim. Pronto, skincare feito. É isso. Eu não gosto de passar coisas aqui na região acima dos olhos, mas é importante, né? Passar só o excesso aqui da pele nessa região pra não escorrer. Pronto. Fui pro Gil hoje, mostrei um pouquinho pra vocês quando eu cheguei lá. E minhas aulas voltam segunda-feira que vem. E isso está me afetando. Hoje é terça, fui pro Gil.
Quinta-feira é meu último dia nesse CT que eu tô, que na verdade chama KM, que é com a minha professora Camila, com a minha mestre Camila. E aí, a partir de semana que vem, eu só treino às quartas-feiras em outro CT com outra mestre. E aí, hoje, no meio do rola, com a. No meio não, tava quase no final do rola com a Camila, e eu simplesmente comecei a chorar. Feita um neném. Eu simplesmente falei: caraca, meu, é a última semana. E aí, isso bateu em mim, emocionalmente falando, e chorei. Chorei largado. Aí, eu fiz o rola com ela e tive mais um rola, né? Depois. Fui com os olhos cheios d'água, consegui me controlar. Ok. A hora que ela falou, formação, que a gente fica numa filinha pra ela dar recado, não sei o que, bababá. Comecei a chorar de novo na formação. Aí ela foi dar um grau pra uma amiga minha. Aí bateu de novo a seguinte frase na minha cabeça: caraca, deu tempo de ver. Para, Pandora. Pandora. Aí pensei, caraca, deu tempo de ver ela pegando o grau. Porque eu tenho minha madrasta que faz o Gil comigo e tenho essa minha amiga que também faz Gil. Elas entraram primeiro que eu e deu tempo de eu ver elas ganhando grau. Se eu não visse agora, eu não ia ver mais, assim. A não ser que, tipo, elas me chamassem pra um dia específico, eu teria que faltar aula, enfim. Um rolê. E aí deu tempo de eu ver tanto uma quanto a outra ganhando o primeiro grau. E aí, quando eu vi ela ganhando o primeiro grau, eu já tava chorosa, aí eu chorei mais. E aí fiquei preocupada também das pessoas acharem que eu tava chorando, porque eu não tinha ganhado grau ainda. Aí tentei segurar, mas a hora que eu começo a chorar, por isso que eu não gosto de chorar, porque quando eu começo a chorar, eu não consigo parar. Eu odeio chorar, principalmente na frente das pessoas. Aí passou. Aí eu dei o grau e tudo mais, eu parabéns, finalizou a aula e meus olhos simplesmente não secavam. Eles não secavam. Aí, e eu tentando segurar, assim, sabe? Me concentrando pra segurar. Elas começaram a guardar o tatame e eu quis chorar de novo. Aí fui dar tchau, nem dei tchau pra mestre, porque falei pra ela: não vou te dar tchau hoje, não, só vou te dar tchau na quinta, que é minha última aula, né, lá. Aí ela falou, tá bom, vou te respeitar. Aí eu vim embora. Aí chegou no carro, a Laura falando comigo, minha madrasta, e eu chorei de novo. Gente, eu só chorei, cara. Cheguei em casa, vocês acham que passaram? Não. A hora que eu fui contar pro meu marido, meus olhos cheios d'água de novo. Comecei a chorar de novo. Assim, eu sei que eu gosto de ir lá, mas vamos dar uma controlada, né? Por favor. Fica difícil desse jeito. Eu tinha comprado esse colar aqui. Só que, peraí. Só que eu tinha perdido essa tampinha aqui, ó. Ele de rosquear, tá? Você vê que estão de cor diferente? Exatamente porque isso aqui é novo e isso aqui eu já tô usando há alguns meses. É, é dessa loja. Eu comprei na Shopee. É prata. Eu troquei o cordão, tá? Não vem com cordão curto, mas eu quis o comprido e com essas pedrinhas aqui. O colar não é prata, não. É. Como que diz? Folheado. O colar é folheado. Porque era mais barato. Aí, porque eu queria um colar comprido que ficasse no meio do peito, sabe? Enfim, perdi sábado passado. Hoje é terça, né? Sábado passado. Fiquei muito triste, quase quis chorar 3 dias seguidos, mas não chorei. Sonhei que tinha achado e tudo. Pedi muito pra Deus me ajudar a achar, ou pelo menos conseguir comprar outro. E aí consegui comprar na loja. Fiquei muito feliz que eles conseguiram pra mim. Eles pediram pra fábrica e tudo mais, porque eles não têm fábrica própria. E aí consegui. Senão eu ia chorar largado. E esse colar aqui, ó, é um colar perfumeiro. Tá vendo que ele tem vazamento desse lado?
Aquele cheio de pedrinha. Isso aqui não saiu, tá, gente? Só tá sujinho. Ele tem um vazamento que você coloca o algodãozinho lá dentro com seu perfume. Ou qualquer essência que você quiser. E usa. E eu amo muito ele. É a primeira joia que eu comprei. De um valor considerável. E fiquei muito triste que tinha perdido. E agora eu tô muito feliz que consegui a tampinha. E tipo, ele sem essa tampinha, ele não é a mesma coisa, entendeu? A tampinha é o charme. Enfim, consegui. Não achei a outra tampinha. Quando eu for na casa da minha sogra eu vou procurar, mas acho difícil. Pelo menos agora tem. Muito feliz que tenho de novo. Aí deixei aqui que eu vou voltar a usar. Eu uso quase todos os dias, se não todos os dias. Então fiquei bem triste, porque eu fiquei uma semana sem usar. Hello, galera. Já é 12:05 e eu só comecei a gravar hoje, agora. Vamos ver o que eu fiz hoje. Organizei umas coisas de trabalho, materiais aqui da minha sala. Tô sem iPad. Levei pra colocar memória, pra eu conseguir editar os vídeos, né? Precisava de mais memória. E aí vão abrir e mudar a pecinha lá de memória do iPad. Pensei em várias outros modos de ter memória, inclusive trocar de celular e tudo mais, mas eu acho que, assim, o que eu poderia e o que melhor se encaixa financeiramente seria colocar memória. Não é uma coisa baratinha, mas de tudo é uma coisa mais em conta. E tô sem iPad para estudar também, né? Porque vai ficar alguns dias lá. Ainda vão levar e ainda vai ficar uns dias lá. Então eu vou ficar sem. Fora isso, tudo certo. Por isso hoje eu vou assistir aula no celular. É um pouco difícil ter que gravar no celular, usar o celular para tudo, inclusive para estudo, que aí fica tudo meio... Não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Com o celular. Não dá pra gravar e estudar por ele, por exemplo. Então hoje vocês não vão ver. Mas eu trouxe meu caderno. Como eu tô sem iPad, né? Então eu não tô fazendo anotações digitais. Eu tenho meu caderno. E aí anotarei nele o que eu ver da minha aula. Não é meu modo favorito, mas vai funcionar, isso que importa. Oi, gente, quintou, 11h30 da manhã. Eu tenho 1h30 antes da minha cliente. E aí, vou estudar. Vocês não vão ver, porque eu preciso do celular que está gravando para ver o vídeo que eu vou assistir a aula. Tô sem meu iPad até amanhã. E falando sobre o iPad, lembra que eu falei pra vocês que eu ia colocar a memória dele? Não deu certo. Como que diz? Alguma configuração, o modelo do iPad não suporta o tanto de memória que eu ia colocar, que era de 512 GB. Aí eu falei, tá bom, suporta quanto? 256. Falei, tá, e aí fica metade do preço, porque ia dar uns 500 e poucos reais, 512 GB. Ele falou, não, fica o mesmo preço. Eu falei, então eu não vou pôr, obrigada. E aí, tem uma novidade pra vocês, que depois eu conto, assim que der tudo certo e chegar. Aí eu mostro pra vocês eu abrindo e tudo mais. Então, só pra dizer que o dia de quinta-feira começou. Hoje tem o Gil à noite. É meu último dia nesse CT, que eu falei pra vocês que eu chorei. Chegou o dia. Tô me preparando psicologicamente pra não chorar de novo hoje, mas eu acho que eu tô bem. E bora viver, né?
Oi, oi. Essa é a DJI Osmo Nano. Ela é nano mesmo, vocês viram? Que bonitinha. Pra mim, tudo que é pequeno é mais fofo e também mais funcional. E que eu carrego muita coisa, né? Peraí. Carrego muita coisa, né? Então, eu gosto de coisas menores. A que eu tava usando do meu amigo também é pequenininha. Eu acho que vocês viram, né? Ela? Não sei se eu mostrei ela. Só mostrei a imagem, né? Mas ela era pequena. Um pouco maior que essa. No fim, dá a mesma coisa. Só que essa em 2 peças e a dele é uma coisa só, né? E, ai, amei. Amei. Ainda eu vou gravar com ela e ver o áudio. E vou descobrir se esse microfone que eu tenho funciona nela, senão eu vou ter que comprar outro. Olha só, eu descobri, ela tava com esse negocinho aqui, ó, de colocar no vidro. Aí eu vi que tinha como desrosquear isso aqui e colocar no tripé. Olha lá. Tadã! Ainda não gravei nenhum vídeo nela, mas começarei. Outra coisa, a casezinha de proteção dela se compra separado. Tudo é separado, né? Fora as coisas que vieram nela, que foram coisas de uso visual, assim, que você pendura nas coisas e tudo mais, o restante tudo separado. Então, o microfone é separado, a case é separada, o tripézinho de 3 pontas também é, só que pequenininho de mão também é separado. Aí eu tenho esse estojo aqui, ó, e eu vou guardar ela aqui dentro por enquanto com as coisinhas dela. Até eu comprar a outra que é dela. Gente, tava configurando. Opa. Mas não consegui ainda. Preciso pesquisar algumas coisas pra configurar direitinho. E principalmente cores também, sabe? E o áudio também pega tudo. E aqui no salão tem mais barulho, né? Tem secador, tem a rua. Então tá pegando no áudio. E aí, como no celular eu tô em um microfone, e na câmera não, até eu ver o que eu vou fazer ali, ou quando eu estiver num ambiente mais silencioso, continuar gravando pelo celular. Mas, é isso. Tô muito feliz que chegou. Tem a imagem ótima, a conectividade ótima. Já baixei o aplicativo aqui, que eu já sabia qual era o aplicativo porque eu usei do meu amigo. Então já dá pra ver o vídeo, o áudio e tudo mais. Tem um que a primeira imagem que eu gravei ficou um pouquinho melhor. A segunda ficou péssima, porque eu tinha configurado, eu fui lá e reconfigurei. E acho que agora tá um pouco melhor. Mas eu vou pesquisar algumas coisas pra deixar melhor, sabe? Meu iPad ainda não chegou hoje, então eu não estudei. Pretendo estudar só no fim do dia, depois do trabalho, antes do jiu-jitsu. Eu tenho 1 hora, 2 horas quase. E é isso, gente, meu dia. Eu atendi hoje. Não gravei pra vocês, né? Mas, inclusive, daqui a pouco acho que eu vou gravar de novo. Vou atender de novo. Aí eu gravo. Valeu, garoto. Oi, gente. Gente, acabei de sair do banho e eu não queria ser eu amanhã. Agora são um segundo. Não dá pra ver. Quase 11 da noite, tá? Olha só meu braço. A batalha de hoje foi bem travada.